Sejam bem-vindos ao nosso terceiro módulo. A partir de agora, o convite é para que você embarque em um novo mundo, o mundo do futuro. Na verdade, abordaremos características de um mundo que já começou a acontecer. E vamos explorar tendências desse novo ritmo, suas inovações e os impactos que tudo isso causa e ainda vai causar tanto no seu trabalho como no mercado de um modo geral. Preparado? Que o mundo está mudando cada vez mais rápido, você já sabe. Beta, hacking, coding, crowdfunding, 3D printing, makerspaces, inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, Bitcoin, veículos autônomos, machine learning, nanotecnologia, biologia sintética, sistemas cyberfísicos, computação na nuvem, drones, realidade aumentada, big data, segurança cibernética. Ufa! E por aí vai. Estes termos são cada vez mais falados e estarão cada vez mais presentes em nosso dia a dia. Talvez você já esteja um pouquinho familiarizado com essas palavras, mas o mercado ainda não. Estamos na era da revolução digital e começando também a quarta revolução industrial, ou 4.0, que está sendo cada vez maior e mais veloz de todos e promete mudar completamente o mundo como o conhecemos. A pergunta que fica é: por que todas essas tecnologias disruptivas estão chegando com tanta força e velocidade? E como o mercado de trabalho, onde você vai atuar, será impactado por tudo isso? Antes de falarmos desse novo mundo que está chegando, vamos compreender historicamente e de modo bem resumido como chegamos até aqui. Estamos passando pela terceira grande transição da nossa história, se considerarmos essas três grandes eras, a agrícola, a industrial e a digital, que marcam o início da era da informação. Na Revolução Agrícola, há cerca de 10 mil anos, o homem passou a domesticar a terra. Foi quando surgiram os métodos agrários e a cultura-cultivo. Da agrícola para a industrial, começamos a dominar métodos de fabricação em larga escala. Isso aconteceu em três fases, que são as três revoluções industriais que passamos. Na primeira, a mecânica e os motores a vapor do início do século XVIII, tendo a indústria têxtil como um dos exemplos mais conhecidos. Já a segunda, a elétrica, onde a fábrica começa de fato a produzir em massa e onde se popularizou a famosa linha de montagem idealizada por Henry Ford, por volta de 1913. E por último, a digital, com a chegada dos computadores e a automação das tarefas mecânicas e repetitivas a partir dos anos 70 e que continua até hoje. As três primeiras revoluções industriais trouxeram a produção em massa, as linhas de montagem, a eletricidade e a tecnologia da informação, elevando a renda dos trabalhadores e fazendo da competição tecnológica o centro do desenvolvimento econômico. Agora, estamos falando de um impacto exponencial que vai fundir o mundo físico, digital e biológico com a colaboração e integração de diversas tecnologias. Ou seja, quanto mais evolução tecnológica, mais rápido as mudanças acontecem. E isso muda tudo, pois com a chegada da internet já estamos vivendo a junção de duas revoluções, a digital e a inovação 4.0, ou a quarta revolução industrial. Segundo Ray Kurzweil, considerado um dos maiores futuristas, o ritmo de mudança de paradigma e da adoção de novas ideias está dobrando a cada década. E segundo Esvaldo Larroz Maia, gerente de inovação e tecnologia do Senai São Paulo, ela passa por um novo mindset, por uma nova condição de interpretar o negócio tecnológico. Mas Rodrigo, com tantas mudanças acontecendo, como se preparar para o mercado? Pode dar um friozinho na barriga, mas você não é o único. Uma pesquisa da Deloitte Brasil mostra que somente 14% dos executivos acreditam que suas organizações estão prontas para essas transformações. Isso porque uma das preocupações é que essas mudanças mexem nos formatos de contrato de trabalho, na qualificação de mão de obra, nas diferentes competências que vão surgir, entre tantos outros fatores. E por falar em competência, quais serão aquelas que farão diferença nesse novo contexto? É claro que a gente não vai te deixar na mão.
e por isso, nos próximos módulos, exploraremos as principais. Mas antes, vamos fechar o nosso raciocínio. E para isso, nada melhor do que alguns exemplos. Vamos começar por alguns que você já conhece e que são reflexos diretos dessa nova lógica 4.0 que vivemos. Em contraste com o mundo de décadas atrás, o Facebook, proprietário de mídia mais popular do mundo, não cria nenhum conteúdo. O Uber, a maior empresa de transporte do mundo, não possui sequer um veículo. O Alibaba, o varejista mais valioso, não possui estoques. E o Airbnb, o maior provedor de hospedagem do mundo, não possui sequer um imóvel. Interessante, não é? Quer mais? O serviço de veículos autônomos do Google já iniciou seus testes no Arizona. Na China, os táxis autônomos já estão começando a serem testados. A questão não é se isso se tornará uma realidade, mas quando. A Tesla, a BMW, Mercedes, Toyota, entre outras, já disputam quem colocará o primeiro carro sem motorista no mercado. E isso impacta toda a indústria. A maioria das montadoras já anunciaram que nos próximos anos irão fabricar veículos elétricos e autônomos. Como vão ficar os serviços de manutenção como troca de óleo, filtro e outras peças de um carro com motor a combustão se serão substituídos por uma simples atualização de software, assim como você faz no seu smartphone? E os reflexos continuam. Como ficará os serviços de transporte hoje feito pelos caminhões? E os deliveries? Poderíamos ficar aqui por horas citando diversos exemplos dessas inovações, mas para fechar, vamos falar um pouquinho da inteligência artificial. Empresas como a IBM, Google, Microsoft e Amazon já concentram a maior parte de seus investimentos nessa tecnologia. A IBM é um ótimo exemplo de algo fundamental nessa nova era: adaptação às mudanças. Uma marca que já passou dos 100 anos de vida, começou fazendo máquinas bem diferentes do ramo atual e continuou revolucionando a indústria. Foi ela que popularizou o PC, Personal Computer, ou computador pessoal. Foi a IBM que também teve pela primeira vez, em 1997, o primeiro computador a vencer um campeão mundial de xadrez, o russo Garry Kasparov. Em 2011, mais uma vez, ela inovou com a chegada do Watson, uma plataforma, ou melhor, um supercomputador que resolve problemas cognitivos. A cognição é um processo que a mente humana utiliza para aprender novos conhecimentos a partir de informações que recebemos a todo momento. A IBM criou um computador e um software que simula esse processo de aprendizado humano. Só que quem aprende é a máquina, ou seja, podemos dizer que o Watson é uma inteligência artificial. O Watson é utilizado por empresas do mundo todo, nos mais diversos ramos, principalmente na medicina. Hoje, já temos sistemas que conseguem aprender sobre um paciente e nos dizer quais doenças ele possui. Temos sistemas financeiros que aprendem sobre o mercado e nos informam qual é o melhor investimento a fazer. Ou mesmo lugares onde você se depara com um robô ao invés de uma recepcionista. Para ficar mais claro, olha só esse vídeo bem bacana publicado pela própria IBM explicando um pouco sobre o IBM Watson. Já deu para perceber que esse assunto é praticamente infinito, não é? Assim como as mudanças que estão acontecendo a todo momento. E isso é caracterizado por alguns fatores. Vamos agora olhar para eles. Depois de tantos termos, conceitos e exemplos, ficou fácil de observar à sua volta que o mundo está mudando numa velocidade muito acelerada e com um destino muito incerto, o que pode gerar várias respostas para uma mesma questão. Tá parecendo uma grande muvuca, não é mesmo? Pois é exatamente isso. Brincadeiras à parte, o termo muvuca se refere ao mundo VUCA. Já ouviu falar? O termo VUCA é um acrônimo para volátil, incerto ou uncertain, do inglês, complexo e ambíguo, e surgiu na década de 90 no ambiente militar, para explicar o mundo pós-Guerra Fria. E no contexto dos negócios começou a ser usado a partir de 2010. Vamos entender por que isso se aplica muito bem para explicar o nosso momento atual. A volatilidade
trata-se da velocidade em que ocorrem as mudanças e os seus impactos. Estar pronto para lidar com o inesperado é mais importante que investir tempo em planejamentos muito detalhados. Lembre-se que estamos mudando de era e isso faz com que todo o sistema mude. E quanto mais você mexe no sistema, mais ele se mexe. Aquilo que ontem era de um jeito, amanhã já é de outro. O modo de pensar e agir, portanto, precisa mudar. Um planejamento estático não vai funcionar em um sistema dinâmico. Já a incerteza é a dificuldade de enxergar para onde vamos e qual é o próximo passo. Atualmente, nada é permanente e as tecnologias, preferências, tendências são inconstantes e altamente mutáveis, tornando muito difícil prever cenários como eram feitos nos tempos atrás. Apesar da grande disponibilidade de informações, elas não necessariamente são úteis para compreender o futuro. As soluções de hoje, em geral, não serão aplicáveis aos problemas do futuro. Einstein já dizia: os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando foram criados. Tudo isso faz do nosso mundo um lugar complexo, pois é cada vez mais difícil compreender o resultado das interações com inúmeras variáveis de uma determinada situação. A conectividade e a interdependência não nos dão mais uma resposta correta, mas sim diversas possibilidades de resposta para as situações. Não é possível prever os resultados de ações isoladas, pois elas fazem parte de um sistema complexo. E por último, a ambiguidade. Existem muitas formas de interpretar e analisar os contextos complexos. A ambiguidade é essa falta de clareza. Os impactos de uma transformação disruptiva não podem ser analisados com base em experiências anteriores, pois é um novo cenário. Isso dá margem a múltiplas interpretações igualmente pertinentes. Não é mais uma questão de isso ou aquilo, agora o caminho é isso e aquilo, o que torna mais difícil encontrar uma coerência na busca da melhor solução. Já deu para perceber que a lógica industrial que ditou a vida das gerações passadas não vai funcionar nesse novo mundo VUCA, certo? Antigamente se pensava de um modo linear, repetitivo, segmentado e previsível. Lembra de como agiam as gerações Baby Boomer e X? É isso. Linear remetendo à linha de montagem, a um processo em etapas que vai do 1 para o 2, para o 3 e assim por diante. Repetitivo, pois cada um tinha as funções específicas. Você se tornava especialista em algo. Lembra da famosa cena de Tempos Modernos com o Chaplin apertando os parafusos? Segmentado, pois cada departamento é responsável por um pedaço do processo. Especialistas de uma área ficavam numa mesma sala e quase não interagiam com outras etapas do trabalho. E tudo isso, claro, torna tudo padronizado e muito previsível. Já as gerações Y e Z começam a operar segundo uma nova lógica, a digital, que é o oposto do que acabamos de falar. Você já vive em um mundo não linear, multidisciplinar, conectado e imprevisível. Portanto, para viver em um mundo VUCA, seja VUCA na sua carreira. V de valores, aquilo que é realmente importante para você. Lembra lá do propósito? U de uniqueness, ou singularidade, aquilo que você tem seu jeitinho especial de fazer diferente, onde suas paixões te movem a se destacar. C de confiança, encarar tudo isso com otimismo e confiança, mesmo nas horas mais desafiadoras. A de agilidade, se tudo acontece rápido, seja rápido em suas ações. Planeje somente o suficiente para enxergar o próximo passo e parta para a ação. Outros exercícios que você, que já está se preparando para essa nova realidade, pode fazer são: observar como você coordena, colabora e coopera com seus colegas e com pessoas que estão interessadas naquilo que você está interessado. 2. Brincar e experimentar essas novas tecnologias. Descobrir o que elas podem fazer, colocar a mão na massa para compreender como elas funcionam de fato.
3. Focar especificamente nas habilidades relativas ao pensamento crítico, no sentido de compreender como uma pessoa trabalha, vive e interage com a tecnologia. Pensar em como elas estão mediando o mundo para nós. 4. Se questionar. O que é isso? Por que eu estou usando isso? Qual que é o objetivo? Quem se beneficiará? Portanto, praticar a busca pelo seu propósito, o seu porquê, o seu Ikigai, será um grande diferencial da sua carreira, assim como celebrar as diferenças entre as gerações, buscando sempre o bem comum. Obviamente, o processo de transformação só beneficiará quem for capaz de inovar e se adaptar. Aquela velha frase de Darwin nunca foi tão nova. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto à mudança. E por hoje é só. Até a próxima.